Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Jéssica Torantino e no vídeo de hoje eu vou falar o lado sombrio do marketing digital, que ninguém sabe. Então fica comigo nesse vídeo, tá? Que eu vou falar umas questões aqui bastante importantes que eu te garanto, ou você não viu, nunca viu isso na sua vida, ou você quase não vê alguém falar sobre esse assunto. Vocês estão vendo que eu tô num cenário diferente, né? Que eu novamente me mudei, né? Que eu pareço cigano. Acho que é a terceira ou quarta vez desse canal que eu falo que me fiz a mudança. Então tô aqui na casa do meu pai gravando um vídeo. Então vamos lá. O que significa o lado sombrio do marketing digital? Que ninguém me conta, gente. Esse vídeo eu vou ser mais direta, né? É um vídeo sem roteiro, é um vídeo sem muita edição, né? Bem simples. Porque eu falei que logo assim que eu melhorasse, eu ia gravar esse vídeo pra vocês. Eu acho importantíssimo essa questão que eu vou falar. É um assunto bem delicado e um assunto que, como eu disse, eu quase não vejo ninguém ou quase não vejo alguém falar sobre esse assunto dessa forma que eu vou falar pra vocês. Arte digital em si é uma profissão ótima, é um mercado ótimo. O marketing digital não é só vender curso, né, como as pessoas acham, eu só vou ter que vender. Não, o marketing digital é o marketing no digital, né? Todos esses tipos de marketing que a gente via em outdoor, que a gente via em comerciais, apenas migrou para a internet. Tá? Então tem várias formas de você trabalhar dentro do digital. Então eu não estou aqui para falar em si sobre a profissão, né? As várias profissões que tem dentro desse mercado, mas eu estou falando sobre uma questão mais sombria de trabalhar com esse meio. O marketing digital em si, como eu disse, ele traz muito benefício. Então, eu vou ser breve com vocês. Durante essa semana aí, umas 2 semanas, eu fiquei bem doente, né? Eu dei uma caída. Eu tive uma crise de bronquite asmática que eu nunca tive na minha vida, ou pelo menos eu não me recordo. Né? Eu tenho bronquite, mas não dessa forma eu nunca tinha tido na minha vida, tá? Então, além disso, eu também tive questões de crise de ansiedade também. E o que isso tem a ver? Né? Não estou aqui pra você sentir, coitada da gente, problemas. E não, eu não tô aqui pra você sentir pena de mim. Eu tô aqui pra explicar essa situação. Então, dentro do marketing digital, a gente vê muita gente falando sobre seu propósito, ela falando como é que foi a história de vida dela, essas coisas muito motivacionais. Eu acho bom, eu acho legal, que te dá um incentivo e blá blá blá. Mas eles não falam sobre uma realidade, né? Às vezes é porque eles fazem um propósito, né, que eu vejo muita gente mal intencionada, que elas usam as emoções dos outros para poder vender. Elas usam as emoções e a fé ainda, mas depois eu falo sobre esse assunto. Mas dentro do marketing digital, as pessoas elas não falam sobre você se tratar psicologicamente, né? Então, eles falam sim da questão do coach, ou algo do tipo, o que às vezes funciona e às vezes não. A maioria das vezes, eu acredito, pelo que eu vejo, que é algo temporário. Não é algo que vai ser trabalhado, não é algo que vai ser duradouro. Então, às vezes, sim, o conselho, serviu no momento, mas o que acontece com o marketing digital, quando você trabalha com o marketing digital? Né? No geral, sendo influencer, sendo social media, no geral em si. A gente tem tanta informação dentro da internet, a gente acompanha tanta gente, a gente vê tanta gente tendo sucesso, né? Porque por mais que a gente tenha entrado nesse período de pandemia, muitas pessoas, elas se abriram mais, estão mais abertas, são menos superficiais, mas mesmo assim elas não mostram tudo. Então, elas não falam do perrengue, não falam das situações, elas não falam da realidade, às vezes até pra dar um boom das pessoas. Porque a pessoa já tá com a vida merda aqui na vida real, né, no físico. E na internet ainda fala que a vida dela pode ser mais merda, aí acabou pra ela, né? Então, por mais que tenha essa situação, as pessoas ainda são muito superficiais. Então as pessoas elas não falam diretamente sobre isso. E que você precisa de um acompanhamento. E você precisa de um plus quando você começa a trabalhar com o marketing digital, ou quando você começa a empreender, ou quando você é empresário. Então a gente vê muitas pessoas curtindo a vida, sempre feliz, no marketing digital, tá? Tem gente aí que obviamente que a pessoa não quer mostrar os perrengues, a pessoa, até porque isso não vem, né? Mas a pessoa não quer mostrar os perrengues, ela quer mostrar o quanto transformou, e eu acho maravilhoso isso. Mas eu tô aqui fazendo um vídeo pra falar uma realidade que você tem que ter pra trabalhar nesse mercado. Não é fácil. É fácil sim, eu diria, pra fazer dinheiro. É fácil pra você ficar rico, mas pra fazer dinheiro é fácil.
porque tem muitas mais opções mais baratas, né? Às vezes até de graça você pode fazer, é mais fácil para você fazer dinheiro, mas não é fácil nem um pouco psicologicamente. Então você tem que lidar com pessoas ao seu redor que são da sua área, tendo às vezes resultados maiores, pessoas mais novas, lidar com crítica de fora, né? Críticas externas, críticas internas que vem de você mesma, com haters, conteúdo. Então você tem que ser produtivo o tempo todo. Então é uma maturidade que você tem que ter. Se você não tiver maturidade para trabalhar com marketing digital, você não consegue. Por isso que eu falo que não é todo mundo que consegue trabalhar com marketing digital. Porque por mais que seja, por isso que a gente vê muita gente no marketing digital entrando numa depressão muito grande. Porque começa com propósito, por coisas materiais, né? Porque ele dá essa liberdade, o marketing digital ele dá uma liberdade geográfica e financeira, na maioria das vezes, né? Então você vai começar a ter esse gostinho assim, de, a liberdade. Por exemplo, eu fiquei 2 semanas doente, não tive que ir pro médico pra pegar atestado e ficar, sabe, me matando, pude ficar de boa, descansando, blá blá blá. Essa é uma vantagem maravilhosa que eu acho que é uma das melhores coisas do marketing digital. Eu não tenho que ficar dando satisfação, né, e me sentir mal por estar doente, né, ou algo do tipo. Mas a questão da desvantagem essa de você ter que lidar o tempo todo com isso. E as pessoas, elas passarem um plano de tipo, você não pode sentir determinado, você não pode se entregar. Essa palavra é certa. Então, se você está passando por um período da sua vida, você não pode se entregar, você não pode vivenciar aquilo. Então, eu não sei se eu contei, né, pra vocês, quem tá chegando agora ou tá me conhecendo agora, vou contar uma situação pessoal minha que aconteceu ano passado. Pra quem não sabe, já faz mais de um ano que a minha mãe, ela faleceu, né? E foi do nada, assim, eu tô falando sério, foi do nada, num dia normal, morreu do nada, tá? Então, eu meio que não me dei o luto pra vivenciar isso. Eu me dei, assim, uma semana de luto, e aí eu falo de novo da vontade, mas e tal. Falei, pessoal, eu me dei uma semana. Mas isso é uma questão pelo que a gente aprende, né? Mas por a gente sempre escutar isso, que a gente tem que ter um propósito, que a gente sempre tem que estar num objetivo maior, acaba que a gente não se deixa vivenciar determinadas situações que eu acredito que a gente tem que vivenciar. A gente não tem que viver aquilo pra sempre. Mas a gente, se é difícil uma situação, acho que a gente tem que vivenciar assim. Então eu meio que não me dei o luto. Diversas situações aconteceram nesse período também, de lá pra cá. E fora traumas também. Então é muita coisa que acontece. Então, a gente vê tanto isso na internet que a gente não se dá conta. Fala, mas aconteceu, mas é a lei da vida. Tem que procurar meu propósito. Então a gente meio que se engana dentro com o marketing digital, né? Por mais que não é proposital, mas a gente se engana. Só que o nosso corpo, né, e nosso subconsciente, ele não se engana tão fácil assim. Então chega uma hora que dá um pane, né? Então o seu corpo, ele não responde mais. Ele acaba se prejudicando. E esse é o lado sombrio do marketing digital, eu acho. As pessoas, elas não, ou às vezes elas não percebem, ou elas não gostam de falar. Porque tem esse lado sombrio. E você tem que lidar com você mesmo. Você tem que ter autoconhecimento, você tem que saber o que te faz mal, o que não tá te fazendo mal. Você tem que perceber quando aquilo tá te prejudicando, né? O que você precisa, né? Porque é muito difícil, assim, mesmo alguém chegar que te conheça, né? Chegar e falar, olha, você precisa disso. E, como a gente fala, críticas construtivas, né? Nem crítica que eu falo, mas alguém olhar pra você, tipo, e falar que você tá precisando de algo. Provavelmente a pessoa, ela só vai falar que você precisa de algo depois que já aconteceu, né? O que foi minha situação. Aí muita gente chegou e falou, então você precisa disso, você precisa ir no médico. Parabéns, agora que eu tô fodida, né, entre aspas, mas agora que eu percebi, a pessoa quer falar, tipo, a pessoa quer ser óbvia, não, entendeu? Então é muito complicado nessa situação. E aí, justamente por isso que eu falei, eu vou fazer esse vídeo, porque tem muita gente que às vezes não tá compreendendo, tá passando por situações complicadas com o marketing digital, e às vezes não está entendendo, às vezes, meu caro amigo. Seu problema não adianta, seu propósito, sua motivação. Às vezes você precisa ir num psicólogo, num psiquiatra, né? E, infelizmente, é isso. Eu acho que, assim, é um complemento, né? Porque a gente vê muitas pessoas que você precisa se alimentar bem, fazer um exercício, escutar uma música quântica, seja lá o que for. E aí, eu vejo eles muito falando de forma separada. E, na minha visão, não. Eu acho que tudo é um complemento. Então, não adianta também, que nem eu falei, que tem pessoas que usam da sua emoção e da sua fé, a pessoa falar assim, porque você precisa, não estou debochando, estou falando o que eu vejo, né? Aí a pessoa fala, porque você precisa encontrar Deus.
porque você precisa se entregar à religião. Não, gente, não vai nessa, achando que o lado religioso, ele vai te ajudar sozinho na saúde mental. Não vai nessa. Eu acho que sim, um complemento, eu acho maravilhoso. Eu acho que o espiritual é importantíssimo na vida da pessoa, tá? Mas ele não trabalha sozinho. Não é à toa que a gente tem médico, não é à toa que a gente tem psicólogo, a gente tem psiquiatra, tem professor de... A galera que trabalha, sim, em questão da saúde no nosso corpo, tá? Então, na questão, vocês têm que perceber o que é espiritual, quando eu digo espiritual, o que é religioso e o que é meu, o que é na minha cabeça, entendeu? Então tem muita gente que usa a fé das pessoas no marketing digital e não fala sobre terapia e psicólogo, porque vai perder venda. Por que não vai vender? É através da fé dos outros que eles vendem pra pessoa. Aí vem com essa, aí vai ver a vida da pessoa é depressiva, enfim, eu ia falar pra ela, mas enche os cornos de droga, enche mesmo, tá? Que tem muitos babados aí que a gente vê por aí. A pessoa enche de bebida, se enche de tudo quanto é coisa. Faz um monte de coisas assim, né? Vou parecer até não sei o que, coisas profanas mesmo, né? A pessoa faz um monte de coisa, mas chega lá na internet, diz que é uma pessoa que a vida dela mudou por questões religiosas pra poder te vender. Na verdade, a vida dela é um horror, né? Eu já vi bastante casos assim, não só no marketing digital, mas pessoas usando a religião para poder manipular as pessoas. Então, o marketing digital vai muito além disso. Não aceitem isso esse papinho dos coaches. Não sou contra coach, tá? Mas eu tô falando, não aceita só isso. Aí veio uma pessoa. Eu já vi o coach já grande debochando da pessoa. A pessoa fala assim, a pessoa mandou uma caixa de pergunta, alguma coisa assim, tipo, tô com dor nas costas. Poderia me ajudar? Eu não sei por que foi perguntar pra ele, porque ele não é fisioterapeuta, acho que trabalha com isso e tal. Mas foi falar alguma coisa sobre questão de costas, aí ele veio. Não, porque a sua geração passa muito tempo na internet, jogando videogame, e que você poderia... Gente, pelo amor de Deus, eu fiquei tipo, sem sentido nenhum. O cara não fez medicina, o cara não é fisioterapeuta, o cara não é professor de educação física, não sabe nem por que a pessoa tá com dor nas costas. O cara não é psicólogo, porque às vezes muitas das coisas é por causa do psicológico da pessoa que afeta no físico, e ele só falou isso, ele generalizou na vida da pessoa sem saber a história da pessoa. E aí que as pessoas elas se fodem no marketing digital, porque veio o fulano falando isso. E às vezes ela tá com problema físico, sério, mas falou, não, o coach falou que é por causa do videogame. E aí a pessoa não vai no médico, e aí se fode. Por quê? Porque a gente fica escutando, às vezes, a pessoa que não é profissional, ela não entende. Então pode ser tanto do lado de fora, que a pessoa vai falar, é palhaçada isso que você fala, quanto dentro do marketing digital. Gente, a pessoa, ela é profissional do marketing. Ela entende de marketing digital. Ela não é psicólogo, ela não é psiquiatra, ela não é nada. Pode entender sim, eu acho bom, assim, mindset, tipo, dar uns insights, assim, ótimo, assim como eu tô falando pra você. Mas se você vê que, porra, tô com improdutividade, tô com muita preguiça, tô triste. Gente, vai procurar ajuda de um profissional. Vai procurar ajuda. Não fica na internet, porque você vai escutar o fulaninho falando isso. Olha o que o cara falou. Porque eu saio de dor nas costas é por causa de videogame. Olha o que ele falou. A pessoa precisando de suporte. Tu vai pedir pra um negócio, você vai ficar só mais na merda. Então é isso que eu tô falando. Esse é o lado sombrio. Na maioria das vezes, a pessoa dentro do marketing digital, né, na questão de mentalidade assim, ela quer ajudar e só prejudica você. Então, o que você faz? O ideal, não sei o que tá acontecendo comigo, já tentei, já comprei curso, já fiz isso, já vi vídeo no YouTube. Não está adiantando. Eu tô regredindo cada vez mais. A minha saúde mental, minha saúde tá piorando. Procura ajuda de um profissional. Vai no médico. Procura um médico, um psiquiatra, um psicólogo, um nutricionista, um professor de educação física, seja lá o que for. Você vai lá e vai procurar e vai solucionar. Não fica nessa de, o guru é porque o fulaninho do marketing ele não faz. Você sabe da vida dele, você tá ali com ele pra saber como é que ele fica sozinho. Você sabe se ele passa o dia inteiro, ele grava story, feliz, bonito, lindo, belo, faz roupa de gris, não sei o quê. Mas você sabe se ali no off ele vai pro banheiro chorar falando que a vida dele é uma solidão? Que a vida dele é uma merda? Que é tudo superficial? Não sabe. Esse é o lado ruim do marketing, né? Porque as pessoas elas vendem tanto essas coisas materiais, tanto isso, quando você começa a realizar as coisas, você fala, é só isso. Então assim, o marketing, ele vai muito além de só vender curso, de as pessoas falarem sobre isso, né? Sobre o quanto é você se manter motivado, o quanto é sua dedicação. Às vezes parece que dentro do marketing digital, as pessoas elas fazem uma disputa de quem aparenta estar melhor, né? Em todas as questões da vida financeira, saúde mental, relacionamento. Parece que, pra mim, pelo menos no marketing digital,
parece que tudo é sempre perfeito para as pessoas, né? E às vezes a gente começando no marketing digital, as pessoas elas acham que vai ser tudo perfeito e não é. A gente tem que respeitar nossos limites, respeitar aquilo que está acontecendo na nossa vida, né? E respeitar nosso momento, né? E nos respeitar e nos conhecer, né? A gente não pode se basear 100% na vida do outro. A gente usa aquilo como inspiração, né? Mas não pode se basear naquilo e achar que aquilo é uma verdade absoluta. Então, para finalizar esse vídeo, o que eu aconselho a você? Se você estiver passando por alguma dificuldade na sua vida, procura ajuda de um profissional. Olhe para você, se cuida fisicamente, se cuida psicologicamente, cuida sim do seu, se você acredita em alguma coisa, né, em questão religiosa, se cuida também do seu lado religioso, não vejo problema nenhum, tá? A gente só não pode ficar alienado e limitado, né? A gente sempre tem que procurar, né, se informar e procurar melhoria. Porque para não chegar numa situação complicada que às vezes você não pode reverter, né? Então, para lidar também com o seu negócio, você precisa de estar bem forte, você precisa ter essa maturidade, você precisa ter essa responsabilidade e olhar mais para você. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com outros amigos que você acha que precisa saber disso também, tá?